eu quero convidar você a abrir o trecho bíblico que se encontra no Salmo de número 137. Vamos ficar em pé, irmãos, para a leitura do texto bíblico. Salmo de número 137, Saudades da Pátria. Diz assim um texto bíblico: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A igreja pode assentar, irmãos. Esse trecho é um trecho interessante de um texto bíblico que fala sobre sentimentos. Quando a gente pensa em fatos, e a nossa vida ela é repleta de fatos, os fatos eles acabam gerando emoções. Cada dia que você vive fatos que vão fazer com que você se sinta em alguns momentos feliz, em alguns momentos triste, em alguns momentos angustiado, em outros momentos estressado, em alguns momentos em paz. Então, esses fatos que nós vivemos no dia a dia, irmãos, eles geram emoções, e estas emoções, elas fazem parte da nossa experiência de vida cotidiana. Ninguém aqui pode dizer que é alguém insensível àquilo que acontece conosco. Nós somos pressionados diariamente por palavras, por atitudes, por decisões que precisamos tomar, e tudo isso vai mexendo com as nossas emoções. Então é possível que você amanheça o dia com um sorriso nos lábios e termine esse dia, quem sabe, chorando no travesseiro da sua cama, porque durante o dia fatos aconteceram que mudaram o seu estado emocional e fizeram então que você experimentasse várias realidades no mesmo dia e na mesma caminhada. E é importante a gente também frisar que se fatos geram emoções, também emoções geram fatos. Ou seja, quando você está emocionalmente estabilizado, isto vai permitir que as suas decisões sejam decisões mais coerentes, mais acertadas, ao ponto de que, se as suas emoções estiverem desconectadas com a sua saúde física, certamente que as suas decisões serão influenciadas. Pessoas que decidem com uma carga enorme de estresse, elas podem tomar uma decisão precipitada que pode gerar consequências terríveis na vida desta pessoa. Então, quanto mais tranquilo você estiver, quanto mais sobre o controle das suas emoções você tiver, mais ou melhores decisões você
tomará. Então, as emoções, elas também geram fatos e podem gerar fatos bons ou ruins, dependendo de como está o seu estado emocional. O fato é que nós não podemos viver somente baseado nas emoções. Se não podemos tirar as emoções de dentro de nós, nós não podemos viver e tomar decisões baseadas apenas nas emoções. Mas o que a Bíblia nos ensina, e nós acabamos de ler no Salmo de número 137, é que as emoções, elas tornam a nossa vida melhor ou pior, dependendo de como nós encaramos esta caminhada. E aqui nesse texto fala sobre o momento onde a nação de Israel ela é levada cativa para a Babilônia. E ao chegar numa terra estranha, então, eles são retirados de todo aquele ambiente que eles estavam acostumados a viver. Ou seja, aquele povo foi tirado da sua terra, aquele povo foi tirado da sua casa, aquele povo foi tirado da sua vizinhança e foi levado para um lugar que não tinha nenhum referencial para eles, nenhum referencial emotivo, nenhum referencial familiar ou parentesco e nenhum referencial também religioso. E quando eles estão naquele lugar, distante da sua terra natal, então eles começam a experimentar sensações no exílio que fizeram com que aquele povo tivesse muita dificuldade de passar por esses dias solitários e esses dias de muito estresse e dificuldade. Eu quero dizer para você que muitas vezes, quando nós caminhamos na vida cristã, nós começamos a ter dificuldades de progredir, considerando o descontrole das nossas emoções. E nós precisamos aprender, irmãos, a controlar as nossas emoções, para que assim possamos caminhar de uma maneira saudável e coerente na nossa vida. Esse povo teve dificuldade de fazer isto, e a dificuldade de controlar as suas emoções só adiava aquela possibilidade deles retornarem à nação aonde eles foram tirados. E havia a necessidade então deles primeiro identificarem que tipo de emoções eles estavam experimentando, para que eles pudessem então não permitir que esse tipo de emoção influenciasse o seu dia a dia e as suas decisões. Aqui nesse texto, ele é rico em mostrar, não é, que apesar daquele povo ser chamado de povo de Deus, havia necessidade de cura interior, havia necessidade de Deus trabalhar dentro do coração daquele povo, porque os seus sentimentos estavam abalados por uma tragédia que havia acontecido com a nação. E muitas vezes, irmãos, o que nós olhamos é que dentro das igrejas nós encontramos pessoas doentes, e não apenas com doenças físicas, nós encontramos pessoas que de fato carregam uma carga enorme de emoções e sentimentos danosos, não apenas ao corpo, mas também ao espírito. E ao identificarmos isto, nós contribuímos para que a nossa vida seja saudável. Eu quero compartilhar com vocês alguns sentimentos negativos que aquele povo nutriu na sua caminhada, no qual você pode identificar-se com eles, ou então, se você não identifica, você pode pelo menos estar alerta para que isto não aconteça com você também. O primeiro deles é o que está relatado no versículo de 1 ao versículo de número 3. E é o sentimento de lamentação. Vejam o que diz o verso de 1 a 3.
às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Então vejam que, na verdade, irmãos, quando aquele momento acontece na vida do povo, os babilônios pedem ao povo de Israel que cantasse as músicas que eles estavam acostumados a cantar na sua terra. Mas lembrar de Jerusalém naquele momento era uma lembrança muito dolorosa. Eles estavam distantes daquela cidade. Eles estavam longe do referencial de felicidade e de alegria que eles tiveram algum tempo atrás e que hoje, ou naquele momento, eles não tinham mais. Então, a lembrança daquele povo era uma lembrança que só trazia tristeza ao seu coração. Eu experimentei algo muito gostoso no passado. Eu experimentei algo muito bom lá atrás. Eu experimentei algo que me fez muito bem lá atrás. Mas isso, neste momento, só está na minha lembrança. E isso traz choro, isso traz tristeza, isto traz angústia no meu coração. E aí, irmãos, estas perdas que durante o dia ou durante a caminhada aquele povo sentiu, gerou dentro do seu coração um espírito de lamentação durante toda a sua existência. Vejam que aquele povo, ele estava lamentando as suas perdas. Eu tinha algo antes que hoje eu não tenho mais. Eu cantava antes, eu celebrava antes a minha liberdade, eu celebrava o meu momento de estar diante de Deus, mas hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu sou cativo. Hoje, eu não tenho a liberdade de ir até o templo e adorar ao Senhor. Eu perdi isso. E ao perder alguma coisa, aquele povo só tinha uma alternativa que ele entendia naquele momento. E essa alternativa era lamentar. Eu quero dizer para você aqui nesta noite que muitos de nós vivemos uma vida de lamento, porque nós experimentamos perdas nesta caminhada. A gente olha para trás e vê coisas que nós tínhamos antes e que hoje não temos mais. Quem sabe uma estrutura familiar que você tinha antes e você não tem mais hoje. Quem sabe um ministério na tua vida que você exerceu com muito brilhantismo, com muita alegria, com muitos frutos e que hoje você não tem mais. Existem, irmãos, perdas que acontecem na nossa caminhada que nos fazem lamentar. E o problema não é lamentar. O problema é que aquele povo se estagnou nisso. Ele parou no lamento. E este lamento não permitia que aquele povo vislumbrasse a possibilidade do seu Deus o tirar daquele momento e levar de volta para a sua terra, aonde ele experimentaria esses momentos novamente. Há um trecho bíblico que diz o seguinte, falando sobre Deus: tu mudastes o meu lamento em festa. Você já leu esse texto na Bíblia Sagrada? Tu mudaste o meu lamento em festa. E Deus faz isto. Deus faz gente que identifica que perdeu algo na sua caminhada. Deus pega aquelas pessoas que só conseguem olhar para trás com um sentimento de saudade e não conseguem enxergar Deus agindo hoje na sua vida. Não conseguem enxergar as bênçãos de Deus hoje na sua vida. O seu olhar está voltado para trás. O seu olhar está voltado para aquilo que Deus fez lá atrás.
o seu olhar está voltado para as circunstâncias benéficas que você experimentou lá atrás. E aí, quando você conversa com gente assim, você conversa com gente que diz assim, ó, lá atrás é que era bom, porque nós fazíamos assim, nós fazíamos assado, nós fazíamos desse jeito, naquele tempo é que era bom. E eu acredito, irmão, que naquele tempo era bom sim, mas no dia de hoje, Deus também faz coisas boas na nossa vida, amém? Deus faz com que as perdas que você teve no caminho sejam substituídas por coisas novas da parte dEle, em todo momento que você andar na presença dEle. E é isso que Deus queria mostrar para aquela nação, que aquele momento de lamento não deveria ser um momento eterno, mas deveria cessar, porque Deus havia prometido que aquela nação seria restaurada. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus transforma o nosso lamento em festa. Deus permite que você experimente coisas novas na presença dEle. Aquele povo poderia muito bem ter pego as suas harpas e ter entoado um novo cântico ao Senhor, mesmo em terra estranha. Que impedimento teria? Que impedimento aquele povo teria de pegar a sua harpa e de celebrar a Deus em terra estranha? Seria até mesmo um testemunho sobre a grandeza e a bondade de Deus para todo aquele povo opressor. Mas eles não conseguiam identificar a possibilidade de experimentar algo novo de Deus naquele momento presente. Infelizmente, na igreja nós encontramos gente assim. Gente que olha para trás e fica lamentando, poxa vida, como era a mocidade boa naquele tempo. Como a UPH trabalhava bem naquele tempo. Como a SAF agia de uma maneira maravilhosa naquele tempo. Como nós tínhamos trabalhos na igreja naquele tempo e nós ficamos lamentando e lamentando e lamentando e lamentando. E enquanto nós lamentamos, nós não caminhamos para frente. Deus quer que você experimente algo novo. Por isso, Ele quer parar o seu lamento e quer agir na tua vida de tal forma que você tenha testemunhos do agir de Deus hoje, agora, na tua vida, em nome de Jesus. Aonde você precisa que Deus trabalhe? Aonde você quer ter experiências com Deus? Talvez você chegue para mim e fale, pastor, eu preciso ter experiências com Deus dentro da minha casa. Minha casa precisa experimentar o agir de Deus. Não fique apenas no lamento de como era a tua família antes. Coloque-se diante do Senhor e receba o novo de Deus dentro da tua casa. Porque é assim, irmãos, que Deus faz. Deus não permite que o seu povo fique apenas lamentando, mas Ele tira você do seu lamento e coloca você na possibilidade de experimentar algo novo na sua presença. Você quer experimentar o novo de Deus? Você quer experimentar algo novo da parte de Deus? Qual é a área que você precisa? Identifique quais são as áreas no qual você lamenta. Identifique quais são as áreas que você olha para trás e tem saudade. E peça a Deus, Senhor, não quero ficar apenas olhando para trás, mas quero que o Senhor haja hoje, age na minha vida hoje. Transforma essa realidade, para que no lugar do lamento saia louvor, saia adoração, saia celebração de entender que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Amém, irmãos? Então esse sentimento, ele não pode permanecer na sua vida. Lamento pode ser por um momento, mas você não pode estagnar a sua vida e ficar lamentando, porque isso é olhar para trás e ficar preso a experiências do passado, e Deus quer que você experimente algo hoje da parte dele. Uma outra
tipo, né, de sentimento que não deve ser gerado na vida do crente ou continuado na vida do crente é um sentimento de represária. Vejam o que diz o verso de número 7 a 9. Não é? Há um sentimento aqui que não deveria fazer parte daqueles que se identificam como povo de Deus. Verso 7 a 9 vai dizer: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ou seja, o salmista está lembrando aqui de situações passadas no qual, não é, Israel sofreu e sofreu muito, não é? Salmo 129, ele vai falar sobre momentos aonde zombavam e falavam mal do povo de Deus, não é? E ele fala aqui sobre a questão dos filhos de Edom, que é relatado lá no Salmo de número 129. Mas a verdade é, irmãos, que quando a gente olha para esse trecho, a gente percebe que esse tipo de palavra não deveria estar na boca de alguém que se identifica como povo de Deus. Sião, na verdade, né, é a identidade daqueles que são filhos de Deus, e filhos da Babilônia, aqueles no qual oprimiam os filhos de Deus. E nesse caso aqui, você vê gente que fazia parte do povo de Deus, desejando o mal para os seus inimigos, e que se fosse feita daquela forma, eles estariam de certa forma vingados. Pegar os filhos da Babilônia e esmagá-los contra a pedra seria uma imagem de vingança que satisfaria o coração ferido daqueles que se identificavam como o povo de Deus. Mas nós não fomos chamados para represária. Nós fomos chamados para orar pelos nossos inimigos, para abençoar aqueles que nos perseguem, para estarmos retribuindo o mal com o bem. E isso nos identifica como discípulos do Senhor Jesus. Queridos, muitas vezes o que nós precisamos entender é que o Senhor cuida de todas as nossas questões. E se alguém levanta contra você, não é você que tem que responder, não é você que tem que se defender, não é você que tem que reivindicar a vingança, mas da parte de Deus, o Senhor cuidará de todas essas questões. É por isso que no coração do crente tem que haver um sentimento de abençoar e não de represária. Essas coisas, irmãos, nos fazem pensar como nós reagimos quando alguém pisa no nosso pé. Como nós reagimos quando alguém nos contraria. Como nós reagimos quando nós somos perseguidos. Jesus, ele deixa muito claro que a nossa missão é ser diferente daquilo que o mundo faz. Se o mundo, ele quer, não é, ser aqueles que retribuem o mal com o mal, a nossa parte tem que ser feita. E nós devemos, então, retribuir a todo mal com uma atitude de bondade e de generosidade. Quantas vezes nós podemos abençoar alguém que faz alguma coisa ruim conosco, e nós perdemos essa oportunidade, porque o nosso coração, em vez de se encher de amor por aquela pessoa, se enche de ódio, se enche de raiva, e esse tipo de sentimento não pode fazer parte da nossa vida. Você não é
convidado pelo Senhor Jesus para defender a todo custo o Evangelho. O Senhor, Ele defende a sua própria palavra e Ele defende a sua igreja. Por isso, toda vez que tentarem agir contra você com maldade, toda vez que fizerem algo contra você que vai feri-lo, que vai de alguma forma fazer com que você sinta realmente o golpe, você tem duas maneiras de agir: ou você revida, ou você faz como Jesus, dá a outra face e permite então que todo aquele sentimento de rancor e de raiva dirigido contra você caia por terra por uma atitude de amor gerada de um coração que entende que ser filho de Deus é propagar o amor aonde ele estiver. Esse povo, nós vemos que está com o coração totalmente longe daquilo que nós identificamos como um coração saudável. E aí, irmãos, nós olhamos para a igreja hoje e nós vemos, até mesmo na conversa das pessoas, um sentimento de raiva e de vingança. Tomara que aquela pessoa se dê mal, porque ela está fazendo tanto mal para outras pessoas que o meu desejo é que ela seja mal e que aconteça alguma coisa com ela. E aí eu penso, isso são palavras que devem ser proferidas por alguém que se diz discípulo do Senhor Jesus? Com certeza não. Enquanto Israel não aprendeu a controlar os seus sentimentos, ele permaneceu cativo. Enquanto Israel não aprendeu a confessar os seus pecados e a reconhecer que estava longe de Deus, ele continuou cativo. Mas a partir do momento que esse povo se voltou para o Senhor e os seus sentimentos foram cuidados e foram tratados, Deus começou a mover a história para que aquele povo voltasse de novo para a sua terra. O exterior é importante. A gente olha para você e pode ver se você está feliz ou não por alguns sinais que você dá exteriormente. Mas nem sempre aquilo que o exterior mostra é de fato o que está acontecendo dentro de nós. E eu gostaria de pedir a você nesta noite, em nome de Jesus, que você olhasse para dentro de você e você procurasse identificar se esse tipo de sentimento faz parte da tua vida. Se fizer, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você deixe isto no altar do Senhor hoje, para que o Senhor comece uma obra de restauração na tua vida. Amém? Eu quero pedir a você que, em nome de Jesus, se você está ouvindo esta palavra, e se você é alguém que sai da tua casa todos os dias lamentando por coisas que você perdeu, hoje Deus quer mostrar para você que você tem muito a ganhar na presença dEle, se você não ficar olhando para trás e olhar para aquilo que Deus está fazendo. Olha para o teu lado, olha para as coisas que Deus está fazendo, porque às vezes, irmãos, se você olha para o lado, você começa a enxergar como Deus está agindo na vida do teu vizinho, como Deus está agindo na vida da pessoa que está sentada do teu lado. E aí você percebe que o problema não está com Deus. Não é que Deus não quer abençoar você e só permitiu que você perdesse. Mas o problema está que você não está olhando para aquilo que Deus está realizando hoje. E é assim que acontece. Tem gente que olha para um lado e as coisas estão acontecendo ali. Quando ele olha de novo, já aconteceu.
e você perdeu a oportunidade de experimentar aquilo porque você se distraiu com o que aconteceram lá atrás. Deus quer fazer algo na tua vida hoje. E se você tem lembranças boas, glória a Deus que você tem lembranças boas. Mas você vai ter muito mais coisa para glorificar a Deus por aquilo que Ele vai fazer hoje na tua vida, amém? E não deixe que um sentimento de represária e de vingança entre no seu coração. Talvez eu esteja falando com gente aqui que foi ferida, e ferida até mesmo dentro de casa, ou ferida no ministério que você tinha. Alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa que o teu coração fechou, você nunca mais foi o mesmo. Talvez você foi ferido por alguém que você amava e ama, e quando alguém que nos ama nos fere, a dor é muito maior. E qual é o sentimento que nós vamos nutrir com isso, irmãos? Nós vamos querer que Deus vingue aquilo que as pessoas fizeram conosco? Ou nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia daquela vida e abençoe aquela vida, de tal forma que Ele perceba que Ele, como eu, precisam ser bênção na vida das pessoas que caminham junto conosco e que atravessam a estrada que nós estamos caminhando. Eu quero orar pelo teu coração. Eu quero orar pelos sentimentos que estão dentro do teu coração. E eu quero pedir ao Senhor que comece uma obra, porque Ele conhece melhor do que você quais são os sentimentos que estão dentro do teu coração. Amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é aquele que sonda os corações. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sabemos que estamos diante daquele que conhece tudo. E sabemos, Senhor, daquele que conhece a história da nossa vida. Por isso, Senhor Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo haja nesta noite, identificando e convencendo todo aquele que está com espírito de lamentação no seu coração. Gente que não sorri mais, gente que não consegue dar um passo à frente sem se lembrar dos momentos felizes que tinha lá atrás, e não consegue se regozijar no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que este sentimento de lamento maldito seja agora, Senhor, extirpado desta vida de uma vez por todas, em nome de Jesus, e que algo novo da parte do Senhor se manifeste nesta vida e neste coração, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós desejamos algo novo do Senhor. Nós queremos ter experiências novas contigo. Por isso, Senhor, restaura neste momento aqueles que se sentiram travados, que foram bloqueados, ou de alguma forma, Senhor Deus, estão paralisados pelo espírito de lamento que ainda está dentro do seu coração e da sua mente. O Senhor é o Deus que cura, e eu creio, Senhor Deus, que muitos serão curados nesta noite e olharão para frente com a certeza de que o novo do Senhor está prestes a acontecer na sua vida. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão feridos, gente que sente dor até hoje, gente que foi traída, gente que foi ofendida,
gente que foi injustiçada, gente que foi pisada, gente que foi ferida, rasgada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar esta vida e este coração diante do teu altar, para que nenhum sentimento de vingança se levante, Pai, para que nenhum sentimento de ódio, de rancor se levante neste coração, mas que o seu Espírito Santo coloque nesta vida e neste coração um sentimento de liberação de perdão, um sentimento, Senhor, de abençoar a vida daqueles que feriram, que perseguiram, que maltrataram e que pisaram, um sentimento de ver esta pessoa sendo trabalhada pelo teu Espírito, mortificada, para que assim ambos, aquele que feriu e o ferido, sejam bênção na tua casa ou aonde estiverem. Ó Deus, só tu podes fazer isto. Só tu podes fazer isto. E nós rogamos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo entre agora nesta vida, liberando toda lembrança ruim, tudo aquilo que está preso como uma represa de sentimentos malditos, para que assim, Senhor, a tua paz alcance este coração, e ao liberar perdão, possa o teu Espírito completar a obra que começou nesta vida. Ó Deus, visita agora esta vida em nome de Jesus. E nós pedimos pela tua graça e pelo teu amor, que aquilo que não conseguimos passar neste lugar, seja agora ministrado pelo teu Espírito na vida desta pessoa. E ao sair daqui, se levante um novo homem, uma nova mulher, com um coração transformado, porque cremos, Senhor Deus, que o Senhor cuida do nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.